Abordando sobre o geral das leis de Newton, na mecânica clássica, analisam as forças que os corpos exercem uns sobre os outros, proporcionando a base para saber as forças em estruturas físicas. Especificando a primeira lei de Newton, a lei da inércia diz que, na ausência de força, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo e uniforme. Se pensarmos bem, a lógica seria a batata cair quando a faca é colocada, mas por inércia, se a batata está em repouso, permanecerá assim e a faca vai atravessá-la. Nesse experimento, quando puxamos o papelão, ele entra em movimento, mas como a força não foi exercida sobre a bola de tênis, a gravidade a joga direto para o pote, devido à inércia. Como dito no vídeo anterior, por inércia, um corpo em velocidade constante tende a continuar em velocidade constante. Quando estamos em um carro com os cintos afivelados, após uma freada brusca, o corpo tende a ir para frente, pois ele vai estar em uma velocidade constante, mesmo dentro do carro. Como observado no último experimento, por inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso, independente da quantidade de coisas que tenha embaixo do objeto principal. Já a segunda lei de Newton, a fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que agem sobre ela. Se a resultante das forças Fr que atuam no corpo for nula, considerando a segunda lei de Newton, tem-se que: Se a força é igual à massa vezes a aceleração, como a força resultante é igual a zero, logo a massa vezes a aceleração também é igual a zero. Como a massa de um corpo não pode ser nula, o corpo terá aceleração nula. Quando isso acontece, há duas possibilidades. Ou o corpo pode estar em repouso e não apresenta mudanças de velocidade, ou pode estar em movimento retilíneo uniforme, se deslocando com velocidade constante em módulo. Quando o palito se inclina, exerce força diferente aos demais. No caso do palito central, se as forças atuando sobre ele não forem equilibradas, resulta em uma aceleração. Se a força resultante for maior em um sentido, o palito central vai se mover na direção dessa força. Por último, temos a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que trata-se de que toda força de ação existe uma força de reação, que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentidos contrários. As forças que constituem um par ação-reação devem ocorrer e existir simultaneamente. A ação atua em um corpo e a reação em outro. Assim, as forças nunca se anulam. Em um par, ação e reação, temos como características a mesma direção, porém em sentidos opostos, a mesma natureza e módulos iguais, dos quais são a força vetorial de B e A é igual à força vetorial de A e B. Esse experimento comprova a lei que toda ação corresponde a uma reação de igual magnitude, mas na direção oposta. A força arrasta a bolinha em direção à superfície e faz com que ela volte com quase a mesma força, ficando cada vez mais rápida até parar. Como já dito antes, a lei de ação e reação ocorre em sentido contrário. Assim, quando o Mentos é jogado para baixo da garrafa da Coca-Cola, de cima para baixo, ele libera de forma repentina o gás e acontece essa explosão que vai de baixo para cima da garrafa. Obrigado pela atenção.